E aí assim não perde nada, né? Bom, eu vou andar meio rápido aqui porque essa aula é meio extensa. É a parte interessante, não posso deixar de apresentar, né? Eu vou dar 2 aulas práticas e aí acaba o semestre. Eu queria que fosse tudo prático, mas a gente estava na aula passada falando sobre aquela pirâmide. Como que o sistema operacional olha o hardware na parte de armazenamento, né? Tem as partes mais nobres, que são as memórias rápidas, né? O registrador está no topo da pirâmide. A memória mais rápida que tem é feita com o mesmo material do processador, por isso que ela é rápida, fica lá dentro, né, do processador. Depois tem a memória cache, fica lá dentro do processador também, só que fica do lado ali, né, vizinho, no mesmo chip. Memória muito rápida também, só que ela é pequena porque custa muito cara. Ele usa essa memória cache para tudo que ele vai acessar na memória principal, ele olha primeiro no cache. Se achar, ele ganha tempo, senão ele vai ter que de novo buscar na memória principal. Os registradores, ele usa tudo que puder pôr no registrador e está fazendo ali processamento, resultado parcial, essas coisas, ele usa de preferência o registrador, que é mais rápido, né? E tem o disco magnético, que também é muito mais lento. Tem a memória principal, que é bem mais lenta que o cache e o registrador, só que ela é bem maior. Tem o disco magnético, que é muito maior que a memória principal, só que também é muito mais lento também. Então, agora a gente vai falar do disco magnético. Memória principal para cima, a gente não fala que é dispositivo de entrada e saída. O que é dispositivo de entrada e saída? É disco magnético, teclado, mouse, rede e pendrive, todos os dispositivos lentos, né? O que quer dizer uma entrada? É quando você transfere dados para a memória principal, aí já fez a entrada. E o que é saída? Quando copia da memória principal para um HD, para um pendrive, para a rede. Então, os dispositivos de entrada e saída que são assunto dessa aula, mas a gente tem que sempre falar de tudo de uma vez, né? Não dá para falar de uma coisa só, tá tudo trabalhando em conjunto, né? Eu vou explicar o HD porque ele é o exemplo assim que dá para levar como um modelo de dispositivo de entrada e saída. Todos os demais trabalham similarmente ao HD. Por quê? O Windows, o Linux, todos os sistemas operacionais enxergam os dispositivos de entrada e saída e igualmente enxergam o HD. Ele fala assim, quando vai mandar um pacote para a rede, o que ele faz? Ele fala, escreve aí nesse dispositivo. É a mesma coisa que ele estiver escrevendo no HD. A operação é muito parecida. Ou então, quando chega um pacote da rede, lê os dados da rede. É como se estivesse lendo do HD. Lê os dados do teclado da mesma maneira que ele lê de um HD. O sistema operacional trata todos os dispositivos de entrada e saída como se fossem arquivos, onde você grava ou lê informação. E para ele tudo é muito simples. E o que é que faz ele trabalhar dessa maneira tão simples, tão fácil, padronizada assim? São os drivers dos dispositivos, que é um software fornecido pelo fabricante dos dispositivos que deixa as coisas mais fáceis para o sistema operacional, porque o sistema operacional não conhece. Você imagina, tem 1000 fabricantes de placas de rede, 1000 modelos, eles não têm como conhecer tudo. Então, o fabricante do dispositivo, mouse, teclado, placa de rede, HD, todos eles, impressora, né, fornecem para o sistema operacional um driver. É um software que vai fazer parte do núcleo do sistema operacional. Quando você instala uma impressora, você fala, vou instalar o driver da impressora. O que acontece? É um software que vai ser colado, vai ser ligado, né, com o núcleo do sistema operacional. Vem um disquetezinho, um CDzinho da impressora, você instala os drivers.
Quando você instala o sistema operacional, muito importante, pessoal, tem gente que não faz isso. Você comprou uma placa-mãe, junto com a placa-mãe vem um CD, não vem? São os drivers da placa-mãe, porque lá na placa-mãe tem muitos dispositivos que vão trabalhar muito melhor se você instalar esse CD de driver da placa-mãe. Não esqueça de fazer isso. Se não vier CD, procura lá no fabricante, faz download, todos os drivers da placa-mãe, tem vários, né? E instala. No meu notebook, por exemplo, veio um CD. Se reinstalei o Linux, o Windows, eu tive que reinstalar todos os drivers do notebook. Isso é muito importante. Se não, você instala um dispositivo que ainda não se foi agregado, né, uma impressora, por exemplo. Você tem que instalar o driver. Eu vou explicar nessa aula como que funciona um driver. E além do driver tem o controlador, que também é um software. Mas esse software ele já vem embutido no dispositivo. No HD, por exemplo, vem uma plaquinha que já vem ali, é parte do HD, né? Nessa plaquinha tem um controlador, é um software também, só que ele é um firmware. O que é firmware? É um software que já vem ali na plaquinha, dentro do chip, não dá para modificar, não dá para atualizar, mas é software. Então, controlador mais driver, e aí é que vai para o sistema operacional, percebe? O fabricante tem que fornecer o driver e tem que programar o controlador, que é parte do hardware, né? Então, seguindo esse exemplo aqui do HD, nós vamos similarmente explicar mouse, teclado, placa de rede, tudo que é dispositivo de entrada e saída, que copia ou lê da memória, certo? Para explicar o HD, começa daqui, ó. Tem um eixo, né? Um eixo aqui. Nossa, tá feio esse eixo. Deixa eu fazer de novo. Tem um motor, né? Um motorzinho. E ele gira em 5.400 RPM, 7.200, 10.400. Depende o modelo ou o fabricante. Então, preso nesse eixo aqui, nós temos vários discos, né? Chama de prato ou disco de alumínio, bem rígido, bem certinho, é uma mecânica fina, de precisão esse negócio. E esses disquinhos ficam girando. Cada disco tem duas superfícies, né? Aqui a gente tem 4 discos, então temos 8 superfícies. Nessa superfície é aplicada uma camada fina de dióxido de ferro. É a famosa ferrugem, né? É um material assim meio marrom. Depende do fabricante, eles usam outros materiais. O importante é saber que é aplicada uma camada bem fina na face do HD de material sensível ao magnetismo. O que quer dizer isso? Se você pegar esse disquinho e aproximar dele um ímã, esse ímã vai sensibilizar essa camada. E esses elétrons, esses átomos vão ficar orientados de acordo com a polaridade do ímã. O ímã ele tem a polaridade, ou é norte ou é sul, né? Então, aí você afasta o ímã dele, mas ele continua imantado, ele fica orientado de acordo com aquele magnetismo que ele recebeu, né? E se ele guarda é tipo uma memória, né? Salvou ali uma informação que está imantado. Então, como que trabalha o HD? Aqui você tem cabeças de leitura e gravação. Para cada face do HD, você tem uma cabecinha de leitura ou gravação. Por quê? Ela faz essas duas coisas. Ora ela está lendo, ora ela está gravando dados no HD.
E o que tem nessas cabecinhas? Tem um ímã, mas é um eletroímã. Ele é controlado, né, por pulsos elétricos. Então, você quer gravar um bit no HD. Você manda um pulso elétrico para esse eletroímã, né? Como que é um eletroímã? É uma bobina, é um enrolamento de fio de cobre, que se você passar eletricidade, ele vira um ímã, um eletroímã. Então você manda um pulso elétrico para ele, para essa bobina, para essa cabecinha aqui, ela vai sensibilizar o disco. Na posição que tiver, se eu mandar uma corrente num sentido do enrolamento, o ímã é polarizado a norte. Se eu mandar em sentido ao contrário, inverte a polarização, vai ser um ímã sul. Então, dependendo da corrente elétrica, o sentido da corrente que eu mandar, ele vai deixar gravado ali ou um bit 0 ou um bit 1. E com isso, você vai formando ali os dados, né? O HD vai virando em alta rotação, a cabecinha de gravação vai mandando pulsos elétricos, é alta frequência, né? É uma coisa muito rápida e vai gravando a informação. E se ele quiser ler o que gravou, né? A mesma cabeça que gravou, ela lê. A mesma bobina. Se você pegar uma bobina, né, um enrolamento de fio de cobre, e passar um ímã em cima da bobina, você vai gerar um pulso elétrico nesses fios aí, nessa bobina. Você vai induzir uma corrente elétrica através do magnetismo. Então, se eu não mandar pulso elétrico nenhum e eu aproximar essa cabecinha aqui de leitura do HD, como ele está girando muito rápido, passa um bit ali a uma velocidade altíssima. Vai gerar um pulso elétrico aqui nessa bobinazinha, ela é muito pequena, tá? Mas dá para ver, se você desmontar o HD com uma lente de aumento, você vê esses fiozinhos de cobre bem fininho, da grossura de um fio de cabelo. Aí gera um pulso elétrico aqui que vai lá pro um fio condutor, cada cabecinha tem 2 fios condutores, e vai lá para a controladora um pulso elétrico e é salvo um bit lá. É lógico, vai passar milhares de bits por segundo, né? Então aqui é tipo um sensor, ele sente que passou um bit aqui e fala para a controladora: opa, passou um bit aqui, guarda ele aí. E assim funciona o HD. Agora, tem outros conceitos da geometria do HD que é importante vocês saberem, que é o seguinte: conforme o disco está girando, a cabecinha parou aqui, né? E começou a gravar. O que acontece? Vai criar um rastro, né? Uma circunferência, né? Nesse disco. E o mesmo acontece na outra face do disco, né? Cada face do disco tem uma cabecinha. Na outra, na outra, na outra. Então, se você pegar todas essas circunferências, elas estão alinhadas certinha, porque as cabecinhas estão alinhadas. E conforme está girando, dá noção da geometria, várias circunferências alinhadas formam um cilindro. Então, o que é o cilindro? São um conjunto de trilhas, né? Essa circunferência que eu disse a gente chama de trilha. Conjunto de trilhas de todas as superfícies do HD, né? São 8 aqui, forma um cilindro. Então, se você tem aqui as cabecinhas de leitura, de gravação, o braço, bem na beiradinha aqui do HD, ó, dos discos, você está na trilha 0. Vamos supor que essas cabeças de leitura e gravação, elas entram e saem desse disco. Elas podem estar mais internamente aqui, mais próximo do centro do disco, né? Ou então podem estar no meio, elas têm várias posições, né? Então elas vão gravar várias trilhas concêntricas nesse disco, nesse prato, né?
E todas as trilhas vão formar vários cilindros. São dezenas de trilhas, tá? Esse é um conceito, tem mais um. Se você pegar, olhar esse prato aqui, esse disquinho de cima para baixo, assim, vamos supor que é uma pizza, né? Eu vou dividir aqui em vários pedaços. Vou cortar, lembra que você corta a pizza com aquela rodinha lá? Então, sei lá, 8 pedaços. Cortei. Cada pedaço de pizza é uma cunha, né? O formato de uma cunha, assim, um triângulo. A gente chama de setor. Então, cada face tem vários setores, né? E o setor é aonde que uma trilha, né, é dividida em vários setores. Todas as trilhas são divididas em vários setores. A divisão da trilha é o setor. E é no setor que realmente você grava a informação. É um setor ao lado do outro. São 512 bytes cada setor. Tem dezenas, eu não sei quantos são, né? Mas cada disco não é só 8 não, tem vários setores. Então, olha como que ficou. Você tem a superfície, a gente chama de face também, né? Cada superfície tem várias trilhas e cada trilha tem vários setores, né? E o conjunto de trilhas se chama cilindro. Como é que você endereça o HD? Então, tudo isso são endereços físicos, são posições físicas, né? Que tem que ser mapeadas numa tabela. Cada setor, né, de 512 bytes é mapeado numa tabela. E a tabela vai dizer assim, ó, esse setor aqui fica na superfície 0, na trilha 0, né? E é o primeiro setor. E quando você formata o HD, o que acontece? Nada mais é do que fazer o mapeamento. Você vai criar bilhões, né? 1 mega é 1 bilhão, correto? Bilhões de setores lógicos, que vai do 0 até 1 bilhão, digamos, sequencialmente. Só que ele é mapeado para a posição física, é isso que é formatar. E o particionar, né? Então é isso, você vê como é complexo toda essa geometria, esse mecanismo, e como que o Windows ou o Linux vai entender disso. Ele não entende, não sabe mesmo. Ele só fala assim para o controle, para o driver. Grava aí para mim no setor lógico número 0. Aí ele vai na tabelinha e já sabe o endereço físico. É isso que acontece. Fala com o controlador é que aciona esse mecanismo todo aqui, né? Aqui é tudo que eu já falei, né? Tem mais uma coisa, a velocidade. Para esse bracinho se mexer, né? Ele está na trilha 0. Ele quer ir lá para a trilha mais interna, né? Para ele se posicionar de uma trilha para outra, dependendo qual trilha ele quer ir, leva em média 5 a 10 milissegundos. Se a trilha estiver vizinha, é 1 milissegundo para pular de uma trilha para outra, né? Ou de um cilindro para outro, né? Porque você está mudando de trilha, automaticamente está mudando de cilindro também, certo? Aí aquela cabecinha de leitura e gravação posicionou na trilha. Ela ainda tem que esperar o disco girar para aquele setor que ela quer ler ou gravar passar por baixo da cabecinha, né? Leva mais 5 a 10 milissegundos. É uma média, é um valor assim estimado, né, pessoal? Porque não é tudo igual, cada HD tem o sua rotação, né? Depende da rotação, depende de quantos setores tem, quantas trilhas tem. Tecnologia muda muito de um fabricante para outro, né? A gente dá uma estimativa de quando ele posiciona em cima do setor que ele quer ler ou gravar,
ele faz a leitura ou gravação na velocidade de 160 megabytes por segundo, tá? É somente um cálculo assim, bem a grosso modo, para ter uma noção, porque também dificilmente a gente vai precisar de um cálculo preciso, né? Então, seguindo o modelo do HD, vale para todos os outros dispositivos de entrada e saída. Você tem um mecanismo que é complexo, que o sistema operacional não quer nem saber quantos pratinhos tem, quantas faces tem. Quem sabe disso é o controlador do mecanismo, que é o firmware, fabricante que já grava ali dentro do hardware. Além disso, o fabricante tem que codificar um software, é um software básico, né? Que vai acionar essa controladora, essa plaquinha controladora. Este software, né, que o fabricante produz, o driver, ele tem que fornecer para o sistema operacional. Ou é para Windows, ou é para Linux, ou é para OS X, ele vai ter que codificar um driver para cada sistema operacional e fornecer. O sistema operacional não conhece o driver. E aí é feita uma operação de pegar esse driver e colar, ligar ele dentro do núcleo do sistema operacional. A gente vai ver aqui numa sessão logo como que é feito isso, tá? Aí a gente tem um outro dispositivo de entrada e saída, muito moderno, está muito na moda, todo mundo gosta, está comprando, é muito bom mesmo. É o SSD, é o Solid State Disks. Por que Solid State? Não tem partes móveis, é uma peça só. Não, é uma memória, né? Uma memória assim um pouco mais lenta que a memória RAM. E funciona como se fosse o seu HD, porque ela é bem grande, chega até uns 200 GB. Então dá perfeitamente para substituir um HD num laptop, por exemplo. Dá para você instalar o sistema operacional, ainda sobra espaço para pôr os seus dados. O que o pessoal faz, né? Os laptops mais moderninhos, eles têm espaço para esse SSD, que é um pentezinho assim, pequenininho, parece um pendrivezinho, você encaixa lá dentro da placa-mãe do seu laptop, sem precisar mexer com o seu HD. Você ainda vai ter o seu HD. E o que dá para fazer? Nesse SSD, você instala o sistema operacional. Por quê? O sistema operacional é que usa mais intensamente a memória de massa, né? A gente chama a memória de massa o HD. E como ela é mais rápida, você vai ter um ganho de desempenho considerável, né? E o HD que você usa menos, assim você põe os dados, né? Você não vai ter um uso tão intenso. É assim que é feito. Você deixa o HD inteirinho para dados e o SSD você põe o sistema operacional. Alguns SSD eles substituem o HD antigamente, né, nos laptops mais antigos. Agora não, você já espeta o SSD, tem um lugarzinho próprio para ele, é uma pecinha bem pequena. E nos HDs, os laptops mais antigos, o SSD, você tirava o HD e no lugar do HD você encaixava mecanicamente. Os contatos elétricos são iguais, ele imitava mesmo o HD, né? O pessoal está fazendo muito isso. Tem um porém, ele não é tão grande quanto o HD, é mais ou menos 200 GB, porque custa caro, né? Não sei se tem maior. E tem outro porém também, eles se desgastam com o tempo, né? Se você ler, gravar, sei lá quanto tempo dura, mas o HD dura um pouquinho mais do que ele, tá?
Bom, falei do HD, falei do SSD. Aqui tem aquela história do controlador que eu acabei de explicar para vocês, pessoal. Eu vou pular, depois vocês dão uma lida para mim. O que o controlador faz? Ele é que conhece cilindro, cabeça, setor, aquela geometria do HD, né? E o controlador, ele conversa ainda com o driver, tá? Tem a história do setor linear, que eu expliquei para vocês agora há pouco, né? Depois dá uma lida aqui, que isso é coisa que eu acabei de falar agora. Então, tem o dispositivo real, né? Todo aquele mecanismo do HD complicado. Mouse também é complicado, tem um mecanismo lá de leitura ótica. Teclado também tem lá aquelas... Cada tecla gera um sinal, tudo tem o controlador, né? Placa de rede tem um controlador que manda os pulsos elétricos para aqueles cabeação, ou então gera o sinal de rádio, manda para o Wi-Fi. O controlador é que opera esse hardware, toda essa eletrônica ou mecânica complicada do dispositivo. Controlador. E quem pede serviços para o controlador é o driver do dispositivo, tá? Faz a interface. E o sistema operacional ele fica confortavelmente usando um menu de comandos: leia, grava, erro, liga, desliga. Ele tem uma interface, né, de comunicação bem padronizada, bem uniforme. Aliás, não é o sistema operacional, é você, programador, é que vai interfacear com esses dispositivos, né? Quando você está codificando lá em Java, você manda ler do teclado, tem um comandinho de Java. Quando você vai ver um clique do mouse, tem um comandinho de Java que espera o clique do mouse. Vai gravar no HD, ler do HD, mandar para a rede, ler da rede. Vocês veem que tem o tal do IDE, né? Que é uma interface de programação padronizada. Tem as bibliotecas que te auxiliam na programação para fazer essa padronização para se comunicar com esses dispositivos, né? O IDE é Integrated Develop, não como é que chama? API, né? Application Programming Interface, que são as bibliotecas, né, de software que falam com o driver, que fala com o controlador, que aciona o dispositivo, tá? É nessa ordem. Biblioteca, driver, controlador, é aí que tem aquele mecanismo feio lá, né? Complicado. Ou eletrônico. Esse blá 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 todo que eu expliquei para vocês de driver. Depois vocês dão uma lida, é tudo que eu já falei, tá? Não se preocupa não. Então, aí o que eu preciso fazer? Ah, faz de conta que eu comprei uma impressora HP com scanner e tal, né? E eu preciso... Veio um CDzinho junto. Eu preciso instalar o driver no meu sistema operacional. Veja bem, pessoal, esse fabricante de impressora é obrigado a fornecer um driver para Linux, para Windows, para Apple, tá? Senão não vai funcionar. Então, antigamente, ó, tem 3 maneiras de se fazer isso: instalar o driver do dispositivo. O que é o driver? É um software básico fornecido pelo fabricante dos dispositivos que você tem que ligar ele com o núcleo do sistema operacional. Como que fazia antigamente? Eu já fiz isso no Unix, né, no Solaris, né?
Eu trabalhei muito com Unix. A primeira maneira, é o jeito mais antigo, né? Primeira maneira de se fazer isso, religar o núcleo do sistema operacional com um novo driver, é então reinicializar o sistema. Eu vou fazer mesmo uma compilação, né? Eu uso realmente um compilador. Eu pego lá o núcleo, pego lá o driver e compilo os dois. Um vai grudar no outro, vai compilar junto. E depois, o que que eu faço? Eu dou um reboot. Olha como é trabalhoso. Não é para qualquer um, não. É para profissional. Usuário leigo jamais ia saber fazer isso, né? Num Linux aí da vida. Instalar impressora antigamente dava trabalho, pessoal. A segunda maneira é adicionar uma entrada em um arquivo do sistema operacional. Ou seja, tem um arquivinho lá, tipo Notepad, né, TXT. Você edita ele em modo texto, insere uma linha lá. Essa linha tem que ser bem formatadinha, com os comandos certinho, com tabulação certa. Tem um formato certinho do arquivo. Se você errar, não funciona. E aí você vai indicar para o sistema operacional: olha, eu deixei aqui na pasta, tem uma pasta especial lá, um arquivinho de nome tal. Tem que ter o nome da pasta, o caminho, o nome do arquivo certinho, não pode errar. Que é o driver da minha impressora, por exemplo, né? E aí você tem que dar um reboot no sistema. O que que o sistema faz quando ele está dando boot? Primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz é procurar os arquivos de configuração e vai ler aquele arquivo, e lá tem um monte de dispositivo para ele configurar, carregar driver, né? Tanto no Linux como no Windows tem esses arquivinhos aí. Tem milhares de configurações que você faz nos arquivos de configurações. Muitos deles você edita manualmente, né? No Linux. O Windows ele é mais assim, como é que se diz? Amigável, né? Você vai clicando nos aqueles arquivinhos que vem do fabricante, ele vai lá e faz para você essa criação desse arquivinho, mas tem que criar, não tem jeito. Se ele instala o driver, você abre o Windows, vai lá painel de controle, blá 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 blá, aí você aponta o nome do arquivo, né? Clica no arquivo duas vezes, ele vai lá e ele vai configurar esse negócio lá dentro, tá? E ainda tem que dar o reboot, não tem mais jeito. A terceira maneira, que é a mais moderna, como que é feita? Capacitar o sistema operacional a aceitar novos drivers enquanto estiver sendo executado e instalá-los rapidamente sem necessidade de reinicialização. O que quer dizer capacitar o sistema operacional? Nada mais é do que você pegar tudo que é driver, já entuxa lá de uma vez dentro do Windows, né? Os mais conhecidos, os mais usados, né? Os mais genéricos. Ou seja, você já copiou tudo lá para dentro antecipadamente, né? O Windows ele tem, o Linux também, um monte de driver lá que está lá quietinho, só para caso de precisar, né? Os mais comuns. Ele já pega. E como que ele faz isso? Por exemplo, a USB, esse barramento USB, tudo que você pluga nele, você já percebeu? Demora um pouquinho, aparece uma mensagenzinha lá no rodapé do Windows, né? O Linux também, pessoal. Dispositivo habilitado ou reconhecido. E aí já começa a funcionar. Um mouse, um teclado, um pendrive, tudo tem que ter o driver, pessoal. Não é mágica, não. E como é que ele sabe? É um acordo que é feito, né? Você plugou lá sei lá, uma videocâmera, né? Um webcam, pluga no USB. Essa webcam, dentro do firmware dela, vem gravado lá um código. Fabricante, modelo.
Aí a câmera fala assim para o Windows: olha, meu nome é webcam código tal. Tá gravado no firmware da webcam. Aí o Windows vai lá os drivers que ele já tem tudo lá e acha esse fabricante Logitech, blá blá blá, e já carrega e já começa a funcionar. É por isso que dá certo. Então vem sempre lá uma string, né? Um código que identifica. No Linux é a mesma coisa, pessoal. E quando você vê falar plug and play, hot pluggable, é isso daí que está acontecendo. Não precisa dar reboot, não precisa editar arquivo nenhum. É um jeito moderno de se fazer as coisas, né? Hoje em dia quase tudo é assim. Raramente algum dispositivo que não é muito comum, né? Que você tem que instalar CD. Agora, muito importante, pessoal, não se esqueçam, quando você comprar a placa-mãe, se não vier um CD, hoje em dia não usa mais CD, né? Hoje em dia ele fala para você, vai no site lá e faz download. Não se esqueça de, acabou de instalar o Linux ou Windows, vai no site do fabricante da placa-mãe e lá tem os drivers, tem dezenas deles, viu? Não se esqueça de fazer isso. Instala tudo, tem driver para vídeo onboard, tem driver para rede onboard, driver para som onboard, tudo vem com a placa-mãe. Ah, professor, mas eu instalo aqui, não tem problema não, funciona. Funciona. Só que é aquele negócio, né? O Windows, ele pega aquele driver genérico que ele tem lá e usa, ele não tem outro. E ele também não reclama, funcionou. Só que nada como você pegar o driver que veio do fabricante mesmo, original, você vai ver que funciona bem melhor. Por exemplo, aquele vídeo onboard genérico, ele se transforma numa telinha com uma resolução melhor, com cores melhores, tá? O som vem com mais qualidade. Então não se esqueça de instalar driver para a placa-mãe, porque na placa-mãe tem muito dispositivo que está embutido ali, né? O controlador, ele tem registradores. Que é isso? Memória. Uma posição de memória se chama registrador, que é usado para você falar com o dispositivo, né? O mouse tem a memóriazinha dele, né? Aliás, não sei se ele tem ou ele reserva lá no sistema, lá na memória mesmo. Mas tem a memória para o mouse, a memória para o teclado, tem a memória para o HD, para a placa de rede, para a placa de vídeo. Tudo dispositivo tem que ter memória, senão como é que você conversa com ele? Como é que você fala? Lê do mouse, mas lê como? Está na memória. Lê do teclado, tem uma memoriazinha. E todos eles têm a registrador. E como que são esses registradores? Tem um registrador que identifica o dispositivo, né? Eu sou o mouse, endereço físico tal, essas coisas. E tudo que você lê do mouse tem aquela posição de memória, de entrada e de saída, né? O HD, por exemplo, tem um registrador para entrada, tem um registrador para saída, tem um registrador que identifica ele, né? Tem um registrador onde você põe os comandos que você quer que ele execute, né? Contador de setor. Ó, o HD ele tem endereço do disco, a memória que ele usa para ler, a memória que ele usa para gravar, contador de setores e direção. O que que é direção? Lembra do pulso elétrico lá quando você manda um pulso elétrico para a cabecinha de leitura e gravação, você está gravando. Quando você recebe um pulso da cabecinha de leitura e gravação, você está lendo. Então a direção indica se está lendo ou gravando.
Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando? Dúvidas? Por favor. Ah, obrigado, Matheus. Ah, vamos em frente. Vamos em frente, que não dá tempo, tem muita coisa para falar. Então, aquela figura 1.6, qual é? Vou voltar lá. Eu estou no 27 aqui, né? Essa figura aqui, ela está muito simplória, né? Você vê um barramento só, tá passando tudo junto, misturado aqui, ó. Memória com teclado, HD, impressora, tudo num barramento só. Na verdade, não é assim que funciona, não. Antigamente era, né? Mas o que que aconteceu? A memória foi crescendo, o HD foi crescendo, os vídeos foram ficando mais alta resolução, né? Esse monitor aqui, ó. E esse barramento não deu conta, precisou alargar ele, lançar mais barramentos aqui em paralelo para dar uma ajuda, né? O barramento ISA do primeiro computador PC da IBM, ele teve que ser ampliado, aumentar a velocidade dele, teve que criar mais barramentos, modificou muita coisa, né? Então, como era visto na figura 1.6, que era usada nos primeiros IBM PC, no entanto, à medida que o processador e memória foram ficando mais rápidos, maiores, né? A velocidade desse barramento já não condizia mais, né? Não atendia à demanda, com todo o tráfego que era exigido nessa via de comunicação. Estourou o limite dele. Algo tinha que ser feito, né? Tinha que os engenheiros eletrônicos dar uma solução. Barramentos adicionais foram acrescentados para dispositivos de entrada e saída mais rápidos. Quais são eles? É o vídeo. Vídeo é memória, pessoal. Você copia para a memória, ele instantaneamente aparece na telinha. E é memória. São barramentos rápidos, né? A memória, ela fica do ladinho da CPU, é o que mais tem tráfego ali. Então foi criado um barramento separado somente para memória e para vídeo. E o restante continuou lá naquela barramento lerdo lá, de lento, né? Teve muitas outras versões, pessoal. Não foi assim do jeito que você está vendo aqui, ó. Antes de chegar nesse layout aqui, nesses barramentos, teve muitas coisas intermediárias, tá? Que não aparece nessa aula minha. Como que ficou hoje? Esse é um esquema hoje, atual, moderno. Você comprar uma placa-mãe vai vir assim hoje. Então você tem o processador, né? Esse módulo aqui de cima, essa caixinha aqui. Vocês percebem que ele tá grandão, tá cheio de coisa lá dentro. Por quê? Porque ele está crescendo cada vez mais, ele está integrando lá dentro dele. Quanto mais coisa puder pôr lá dentro, melhor. Porque fica tudo ali pertinho, né? A comunicação fica mais rápida, você ganha muito em desempenho da máquina, né? O que que foi lá para dentro? Ó, controlador de memória. Esse controlador de memória era um chip enorme que ficava do lado. Não, agora é um chip só, integrou tudo numa coisa só. Ele fala diretamente com a memória. Você está vendo que a memória está ligada aqui direto no CPU? Ó. Liga com um contato elétrico, diretão. A placa gráfica é memória também, isso aqui.
e está ligado direto através do PCI Express, né? Que é um barramento bem rápido. E dentro da CPU você tem dois núcleos e lá tem memória cache, uma para cada núcleo, ó, tá vendo? Separadinho, independente. Tem outro cache maior, bem maior, que é compartilhado pelos dois núcleos. Para fazer essa comunicação, lá dentro tem uma via de comunicação, mas já está tudo lá dentro, né? A gente nem considera. E GPU, o que é isso? É o processamento gráfico, né? Graphic Processing Unit, que fala com a placa gráfica, liga através do PCI Express, controlador de memória. E aí são dispositivos rápidos, memória e vídeo, tá? O resto é tudo lerdo, né? É tudo lento. E foi passado esse trabalho para se comunicar com todos os dispositivos de entrada e saída lentos. É um chip só, né? A gente antigamente chamava de Ponte Sul, mas agora mudou o nome para Centro Controlador da Plataforma. Ele se comunica com o resto. HD, portas USB, aqui está pendurado mil coisas, teclado, mouse, filmadora, né? Porta webcam. Hoje em dia você pendura quase pendrive, um monte de coisa aqui, né? A placa de rede, né? E você espeta no PCI Express. Muitas placas-mãe já tem esse negócio embutido na placa-mãe, não precisa espetar uma placa lá no slot PCI, tá? E o PCI Express aqui tem vários slots de expansão para você pôr, sei lá, eu quero uma placa de vídeo mais veloz, né? Aí eu não vou usar mais esse circuito aqui onboard. E tudo mais que você quiser pendurar vai no PCI Express. Então, o que é o barramento? Barramento é isso daqui, ó. Essas ligações, essas linhas que você vê, ó. Esse aqui é o barramento SATA. Esse aqui é o barramento USB. Esse aqui é o barramento PCI Express. Para interligar esse chip, né, controlador com a CPU, tem o barramento DMI, né? Para interligar o controlador de memória com a memória, tem esse barramento aqui, tá bom? Então, o que é um barramento? É uma via de comunicação entre a CPU e os diversos dispositivos rápidos ou lentos da placa-mãe. Pode ser memória, HD, teclado, mouse, impressora, placa de rede, tá? Então, os barramentos, chegamos neles, as vias de comunicação. Esse sistema tem muitos barramentos, por exemplo, cache. Para o processador falar com o cache que está lá dentro dele mesmo, tem que ter uma via de comunicação, barramentozinho lá. Para falar com a memória, tem um barramento rápido, né? Que a memória fica ali do ladinho da CPU, mas tem que ter uma conexão elétrica ali, né? Um contato elétrico. O PCI Express, onde você insere placa de vídeo, placa de rede, né? Pessoal, na área médica, na área científica, tem aqueles laboratórios, aqueles equipamentos lá que faz exame médico, por exemplo. O fabricante daquele equipamento tem uma placa especial que põe no PCI Express, né? Para controlar mil coisas. Na automação industrial, tem placa que eu nunca vi na vida, mas vai no PCI Express. Tem o PCI antigo, que para que ainda tem? Tem sim nas placas-mãe. Porque tem muita placa que ainda não é fornecida na versão PCI Express. Você tem que usar PCI mesmo.
USB SATA. SATA liga os HDs, né? E o DMI. O que é o DMI? É esse barramento do centro controlador aqui. Cada barramento tem uma taxa de transferência diferente. Tem um que é mais rápido, outro é mais lento. Tem uns barramentos que são específicos, né? USB, diferente do SATA. Então, antigamente era um barramento ISA, não tinha mais ninguém. Agora você vê quantos barramentos tem? Separou o que é rápido, o que é lento, né? O sistema operacional precisa conhecer todos eles para poder gerenciar, para poder usar, né? E como que ele vai conhecer? São através dos drivers da placa-mãe, né? O barramento principal, PCI Express, é o mais rápido de todos, né? É o que deveria ser todo mundo usar, né? Interconexão expressa. Express quer dizer rápido, de componentes e periféricos. O PCI Express foi inventado pela Intel para substituir o PCI, que era mais lerdo, né? Mais antigo. Por sua vez, o PCI foi substituição do ISA, que é o primeiro que existiu, né? Daquele PCI BM. O ISA era capaz de transferir dezenas de gigabits por segundo. É o PCI. O PCI Express, muito mais rápido que os seus predecessores. Ele também é muito diferente em sua natureza. O que quer dizer essa natureza aqui? Pessoal, vocês têm noção do que seja uma comunicação em paralelo ou uma comunicação em serial? Vou fazer uma analogia aqui. Vamos supor, uma linha de trem, tem só 2 trilhos, então é serial, vai vários vagões um atrás do outro. Agora você vai na rodovia dos Bandeirantes, tem várias pistas, né? Tem 3 de um lado, 3 do outro, tem 6 pistas. Dá para passar 6 carros ao mesmo tempo, isso é paralelo. Aqui, comparando com os bits, né? Com os pulsos elétricos, cada pulso elétrico precisa ter de um fio, né? Condutor elétrico. São aquelas pistas, né, que você vê gravado na placa-mãe. Antigamente, o PCI era uma engenharia assim, os engenheiros acreditavam o seguinte: se eu tiver várias pistas, né, bastante trilhas lá que você vê gravado na placa-mãe, dá para passar mais bits ao mesmo tempo, eu vou ter mais velocidade, correto? Só que não é bem assim, não é verdade. Veio os caras, fizeram o PCI Express, que não é paralelo, ele é serial, né? E conseguiu uma velocidade maior. Por quê? Porque a frequência do pulso, né? Ele consegue ser serial, mas numa velocidade muito maior do que o paralelo. E ele consegue compartilhar a mesma pista com vários dispositivos, e aí teve um ganho muito grande. É como se o trenzinho, né, que eu dei a analogia, ele corresse numa velocidade muito mais alta do que os automóveis na rodovia dos Bandeirantes lá. E o PCI Express ele é compartilhado, não precisa ter uma pista para cada dispositivo. Múltiplos dispositivos usam os mesmos fios para transferir dados, mas tem que ter um chip para controlar. Ó, agora é o, sei lá, placa de vídeo que fala, não, agora é placa de rede. Ele consegue atender todos os dispositivos, gerenciar esse canal para que vários dispositivos usem o mesmo canal, né? Mesmo barramento.
Assim, quando múltiplos dispositivos têm dados para enviar, você precisa de um árbitro, né? Um chip que vai bloquear uns, fazer esperar e vai deixar outros falar. Conforme um fala, o outro espera. E assim todo mundo usa compartilhadamente. Então aqui está fazendo essa comparação do PCI antigo com o PCI Express, que é o novo. O antigo, ele passava 32 bits ao mesmo tempo, né? Pessoal, dá uma lida aqui depois. É coisa que eu já falei, né? Acabei de explicar. Então, nesta configuração, qual a configuração? Desse desenho aqui, ó. Pessoal, que eu acabei de explicar, tá tudo escrevendo, tô repetindo tudo de novo. Nessa configuração, a CPU se comunica com a memória por meio de um barramento DDR3 rápido. Está no desenho lá. Com um dispositivo gráfico externo, através do PCI Express. Está no desenho lá. E com todos os outros dispositivos lentos, através de um chip. É um chip grandão, dá para você olhar na placa-mãe e você vê ele. Se chama centro controlador. Que se comunica com a CPU pelo barramento chamado DMI. É só uma linha de comunicação, só liga esses dois chips, tá? O centro, por sua vez, ali você pendura o resto, né? Tudo que é lento. Todos os outros dispositivos. Tem o USB, né? Que é esse cara aqui. Tem o SATA para falar com os HDs. E também aciona DVD no SATA, né? E a placa de rede Ethernet que está no PCI Express, é o Gigabit Ethernet. Além disso, dentro do próprio núcleo tem a cache que também tem que ter um barramento, mas isso já está lá dentro, a gente nem considera, né? O USB, contando a história da evolução do USB, né? Barramento serial universal. Ele foi ganhando velocidade cada vez mais, né? Foi melhorando. Hoje em dia quase tudo você liga no USB, né? Você liga impressora, mouse, teclado, webcam, pendrive. Ele foi inventado para conectar todos os dispositivos de entrada e saída lentos. O USB você pode conectar HD inclusive, né? Funciona muito bem. Tem o USB 3.0 que é bem veloz, né? Dá para pôr um HD ali sossegado. No entanto, chamar um dispositivo USB 3.0 que atinge velocidade de 5 gigabits por segundo, chamar ele de lento, não é, você não vai fazer justiça, né? Se você comparar que o único barramento ISA de antigamente, ele tinha velocidade de apenas 8 megabits. Aqui é gigabits. Giga é 1000 vezes mais, tá? O USB usa um pequeno conector de 4 fios, né? Ou 11, depende da versão. 4 fios, você vê lá, 2 fios é para energia, ele fornece energia para o dispositivo. E outros 2 é para dados, tá? 11 fios eu não sei dizer para vocês agora o que vai em cada fio, né? O USB, pessoal, é um barramento. Quando você vê vários conectores USB, painel frontal, painel traseiro, é tudo um lugar só, é uma linha só reta, assim, imagine um varal de roupa. Você pendura todo mundo ali no barramento só. É tudo uma coisa só, viu?
apesar de ter vários conectores. E como é controlado por um chip, né? Chama de dispositivo raiz aqui, é um chip. E é ele que interroga cada um dos dispositivos e fala: ô mouse, você tem coisa para transmitir? Não, não tem. Ô teclado, você tem coisa para transmitir? Não, não tem. Ô webcam, tem coisa para transmitir? Não, não tem. Ô HD, você tem coisa para transmitir? Não, não tem. HD externo, né? E ele fica o tempo todo fazendo esse pooling. A gente chama de pooling, né? Essa varredura que não para. A cada milissegundo ele interroga um dispositivo. E aí volta a interrogar aquele que interrogou por último. Em primeiro, né? É um pooling, fica girando. Aí diz aqui, o primeiro USB 1.0, 12 megabits por segundo. O 2.0, que é o que a gente usa hoje, vai para 480 megabits, ó, já é meio gigabit. E o 3.0, que é aquele azulzinho, né? Se olhando com o farolete lá, você vê que é azul. É o 3.0. É onde você deve ligar o seu HD, é 5 gigabits por segundo. Então, aquela história que eu expliquei lá atrás, né? Do plug and play. Tudo que você ligar no USB deve funcionar imediatamente, sem precisar configurar, rebootar, tá bom? É aquele esquema plug and play, moderno. Você vê como antigamente a gente sofria? Eu ficava 3 dias para configurar uma impressora, não funcionava aquelas porcaria lá. Uma vez eu fiquei uma semana para fazer um scanner funcionar. Scanner era coisa moderna, ninguém tinha. E dava conflito de endereço. Aqui, essa consternação aqui, eu sei o que é isso, viu? Eu passei por isso. Então, por que que dava problema, pessoal? Cada dispositivo de hardware, ele precisa ter um endereço. 2 números, né? Aliás, 3. Ele tem que ter um número que diz, ó, a minha interrupção. O que é interrupção? É um alarme, é um sinal. Você clicou o mouse, é gerado um sinal para a CPU. Olha, clicar o mouse aqui. Aí interrompe a CPU na hora. Por quê? O sistema não pode deixar o usuário esperando. Tem que dar uma resposta imediata. Olha, digitou Enter no teclado. Para tudo que está fazendo. Atende aquele Enter. Qual programa gerou o Enter? Porque não pode deixar o usuário esperando, senão ele fica nervoso, né? E o mesmo acontece com o que chega da rede, né? Chegou um pacote de redes, né? Tô lá no site de compras, o site quer que eu faça um refresh, reconstruir a tela. Tem que ter a interrupção. É um número. E tem o endereço de entrada e o endereço de saída, como eu já expliquei anteriormente. São 3 números, né? E o que que era a tristeza minha, né? Eu ia instalar o scanner. Eu tinha que configurar esse númerozinho aqui, ó. Endereço de acesso à memória para entrada e para saída. E o endereço de interrupção, né? O número de interrupção. Deixa eu ler para vocês aqui. Senão eu falo de improviso, é capaz de me perder. Ó, para trabalhar em um ambiente como da figura 1.12, essa última figura aí. O sistema operacional tem que saber quais dispositivos estão conectados, tudo configuradinho, né? Com o driver bonitinho ao computador. E configurá-los. Ele vai se comunicar através do barramento com todos eles e vai identificar um por um para poder acionar. Essa exigência levou a Intel e a Microsoft a projetar um sistema para o PC chamado Plug and Play, baseado em um conceito similar, que antigamente a Apple, né, olha, copiou da Apple, né?
Ninguém inventou nada, copiou, né? Ou fez similar. Antes do plug and play, era uma tristeza, era uma penúria, né? Cada dispositivo de entrada e saída tinha um endereço fixo, né? De requisição da interrupção. Era um número, ia de 1 a 6, se eu não me engano. Por exemplo, o mouse tinha uma interrupção, o teclado tinha outra. Tinha disquete, tinha outra interrupção. Eram endereços físicos específicos para seus registradores de entrada e saída. Para você falar com o dispositivo, tinha uma memóriazinha que você lia ou gravava nele, certo? Mouse, teclado e tudo mais. Por exemplo, o teclado era interrupção 1. Usava o endereço esse e esse para falar com a memória. Esses dois numerozinhos aqui a gente chamava de DMA, Direct Memory Access. Era de onde você mandava e recebia coisas da memória. E o RQ para avisar a CPU que tem dado para ela. E tinha os disquetes, né? Disco flexível era interrupção 6. Endereço de entrada e saída para falar com a memória, esses dois aqui. A impressora era interrupção 7. Endereço esse e esse. Bom, até aí tudo bem, né? Tudo padronizadinho, tudo bem conhecido. Aí alguém inventa um scanner, coisa que não existia, que ninguém conhecia, novidade. E qual endereço eu dou para o scanner? Nossa, aí começou a confusão. Tinha que atribuir o endereço, mas era feito tudo pelo hardware, pessoal. Tinha uma chave, chamava DIP. Eram 5 botõezinhos que você mudava lá em binário para gerar um número. Olha, quebra-cabeça aqui. Tinha jumper na impressora, né? E como que eu vou pôr esse jumper? É tudo em binário, esse negócio aqui era para sacrificar o peão mesmo, né? Adivinha quem que estava lá quebrando a cabeça? O senhor Argemiro, que era estagiário, por exemplo, né? Muitos anos atrás. Então era triste, dava conflito. Você ia usar um endereço que já estava usando, ia usar uma interrupção que já estava usando, né? E era um caos, não tinha. Tinha vez que não tinha como instalar o dispositivo. Eu falava, eu vou desligar o disquete, não estou usando essa porcaria mesmo. E no endereço do disquete eu instalei o scanner. Aí depois de uma semana eu consegui fazer funcionar o scanner. O plug and play veio para salvar a gente do sofrimento, né? Bom, pessoal, até aqui vocês estão acompanhando, está muito rápido. Professor, estou sem a net. Estou roubando a da vizinha pelo celular. E meu celular está sem bateria. Vou precisar estar saindo mais cedo. Me dê presença. Ok, Pedro Henrique. Se você conseguiu entrar e sair, já vai ganhar presença, porque o Teams aqui acusa, tá? Fica sossegado. Depois você vê a gravação lá, tá? João Carlos Ferreira Félix. Você mandou um link do YouTube? O que é isso, João Carlos? É como funciona o computador por dentro. Um anime. Aham. Foi o senhor que fez esse anime? É igualzinho o modo do senhor falar. Deixa eu ver. Só que é em anime. Ah, eu quero ver. Essa eu não posso perder, peraí. Ah, esse negócio aqui de CPU, né? Depois eu vou assistir.
Tem uns animes que você chora de rir, o Windows trava, né? Começa a correr pra lá e pra cá, de repente dá uma pane lá, né? É isso aí, aí. É legal, é engraçadinho. Eu vou dar Ah, uma olhada depois. Então vamos lá, pessoal, tá acabando. Bom, o que acontece quando você dá o boot no computador? Acontece mil coisas, né? A gente vai resumir aqui para entender o que acontece, para saber diagnosticar um defeito, por que que não deu boot, essas coisas, né? Essa aula de hardware é bem assim para manutenção de hardware, para detectar, fazer diagnóstico de defeito, né? Então, você tem lá a placa-mãe. Na placa-mãe está gravado o BIOS, é um software. Software que vem gravado no hardware, a gente chama de firmware. O firmware é um software que o fabricante da placa-mãe codifica no hardware. Não dá para modificar, ele é fixo, não dá para atualizar. E esse BIOS é Sistema Básico de Entrada e Saída. É ele que conhece quase todo o hardware do sistema. Ele identifica o seu HD, teclado, mouse, até o vídeo ele conhece. Por quê? O vídeo foi feito pelo fabricante, um vídeo on-board, alguma coisa lá de interface de vídeo. Só que assim, é mais básico. O vídeo, por exemplo, vai em modo caractere, às vezes não vem em modo gráfico. Mas dá para usar teclado, mouse, o vídeo. Ele identifica o HD, né? E o DVD ele identifica. Placa de rede. Ele só sabe o nome de cada um. Olha que o sistema operacional nem começou a funcionar e o BIOS já sabe um monte de coisa. Ele tem o relógio do sistema, tem a configuração do qual que é o dispositivo de boot, né? Aí você liga a máquina. O BIOS é o primeiro programa que entra em execução. Ele faz passo a passo lá uma sequência de testes. Ele vai testar a memória primeiro, porque sem memória nada acontece, né? Aí testa teclado, mouse, interface de vídeo, interface de rede. Testa todos os dispositivos de entrada e saída. E se tiver algum problema, assim, ele dá dois bips, faz pip, pip, aí a máquina não dá o boot. Se der um bip só, quer dizer que está tudo ok. Aí ele segue em frente, né? Vamos ler para ver. Se eu falar de improviso, às vezes eu esqueço alguma coisa. Então, o BIOS conta com rotinas de entrada e saída de baixo nível e ele conhece praticamente quase todo o hardware, né? E é ele que testa, ele faz um autoteste antes de começar o procedimento dele, a rotina de boot. Testa todo o hardware primeiro. Se tiver algum hardware com defeito, ele dá dois bips e não faz mais nada. Trava, dá uma mensagem de erro na tela lá e para. O BIOS fica em uma flash RAM. É uma memória que não dá para mudar, viu, pessoal? Aqui está dizendo que pode atualizar, mas esquece, viu? Não pode não, mentira. Se você se aventurar a fazer isso, você vai correr um risco de estragar tudo. A placa-mãe fica inutilizada. É um procedimento demorado, chato para fazer, tem que saber fazer e arriscado ainda, tá? Se tiver atualizando o BIOS lá e cair a força, perdeu a placa-mãe. Inutiliza ela. Se você pôr a versão errada do firmware, também você vai estragar a placa-mãe sua, tá? Eu confesso para vocês que eu nunca fiz e nunca vou fazer. Se tiver problema, vai continuar. Pelo menos funciona aí com problema, mas funciona. Tem Smart TV também que vem com BIOS lá. Os caras falam que vai atualizar o firmware da Smart TV. Não mexe, pessoal. Pode dar uma zebra danada aí.
E não é atualizar assim uma parte ou outra. Você tem que apagar inteirinho e gravar inteirinho, né? Entendeu? Professor, tem algumas placas, acho que é da Asus, os modelinhos mais novos. Ele faz a atualização de BIOS pela internet, né? Você nem precisa baixar. Você coloca automático lá, ele já busca e já atualiza direto. Sério? Asus. Asus, é. A minha Sabia. placa tinha, eu acho que teve alguma atualização, eles tiraram. Mas Uhum. Entendi. Ah, eu não conheço, mas obrigado por. Depois eu vou dar uma pesquisada nisso. Legal, interessante. Obrigado, Matheus. Se é automático, aí é seguro, não tem perigo de. Mas põe o no break aí. Se cair a força no meio, é perigoso, hein? É. Então, quando o computador é inicializado, o BIOS começa a executar. É o primeiro programa que roda. Primeiro ele confere para ver quanta RAM está instalada. Teclado e outros dispositivos básicos estão instalados, respondendo corretamente. Segue varrendo os barramentos, identificar todo mundo, testar todo mundo. Se tiver um dispositivo diferente, eu espetei na USB aqui uma webcam que antes não tinha. Ele identifica, põe na memória lá do BIOS, tá? O Windows, quando o Windows começar a entrar, ele vai conferir, vai ver que tem gente nova lá, sabe? Depois a gente vai ver direitinho. Vamos chegar no Windows daqui a pouco. Tá no fim, tem só mais uma página. O BIOS então determina o dispositivo de inicialização, né? Na memória dele tem lá, ou é pendrive, ou é DVD, ou é HD. Ele vai na sequência. Não achou DVD, não achou pendrive, ele vai para o HD. Procurar o sistema operacional, né? A CMOS, lembra? A CMOS grava lá uma configuraçãozinha mínima, o relógio do sistema. O usuário pode mudar essa lista entrando em um programa de configuração do BIOS, né? Você liga o programa, dá lá um F9, um del, né? Ele abre para você falar com o BIOS, reconfigurar o BIOS. Tipicamente é feita uma tentativa para inicializar a partir do DVD ou USB. Senão vai para o HD. No HD, pessoal, lembra da aula de formatação? O primeiro setor lógico. O HD já está formatado, é setor lógico, não é setor físico. É lá que está um programinha que ele carrega. Aí é o primeiro programa, já é software que carregou do HD, que vai rodar. Qual que é a função desse programa? É buscar o sistema operacional e carregar ele, tá? Aí já não é mais BIOS. O BIOS passou o controle para esse programinha que faz o boot. Ele vai reconhecer a tabela de partição do HD, lembra que a gente particionou? E vai achar onde é que está o sistema operacional. A gente chama de partição ativa. Lembra que tinha a partição primária? Dentre as partições primárias, tem uma que é ativa. O que quer dizer isso? Contém o sistema operacional. Aí começa a ler aquela partição, vai carregar o sistema operacional, né? Que é esse carregador de inicialização secundário. O BIOS passou para ele, né? E ele é que chama o Windows, né? O Linux. Aí o sistema operacional vai fazer a varredura de novo, né? Igual o BIOS 6 de todos os barramentos. Vai ver todo mundo que está pendurado no barramento USB, PCI Express, SATA, tudo. Se ele achar alguém novo lá, ele vai perguntar, né, para o usuário, olha,
Você não tem o driver aí, sei lá, do webcam não tem, né? Ele mesmo se faz o plug and play dele lá, né? Só se for coisa assim muito fora do padrão, ele pede para você carregar o driver, né? E aí segue com o boot e fim, acabou. Pessoal, é só isso por hoje. Até que eu tô em cima da hora. O que vocês acharam? Dúvidas? Comentários? Me corrigem, me completem aí, igual o Matheus falou. Ah, professor, tem um BIOS automático aqui. O que é importante na aula de hoje? Os drivers. O que é um controlador, um driver? Não se esqueça, quando instalar o sistema operacional, instalar todos os drivers da placa-mãe, principalmente laptop, né? O laptop às vezes vem um CDzinho com o fabricante, que são os dispositivos de entrada e saída, cada um tem um driver. Se você não instalar, funciona, só que não vai funcionar assim da melhor maneira. O monitor, a telinha dele pode ser que não tenha uma resolução de acordo com o que o fabricante queria que você visse, uma cor bonita, talvez a velocidade da placa de rede não seja ideal. Muitas das coisas vão, o som, né, de qualidade, muitas coisas vão funcionar de maneira genérica, medíocre, né? Então instale os drivers, sim. No Linux é um sofrimento, viu, pessoal? Eu gosto muito de Linux, trabalhei a vida inteira, mas com relação a drivers de dispositivos, você instala ele e aí, cadê os drivers para Linux? Você procura, não acha na internet, cara, é difícil. Eu tô com uma webcam aqui que diz que tem microfone, né? Funcionou a webcam bonitinho, mas o microfone não funciona. Tô batendo cabeça aqui, vamos ver, né? Uma hora esse negócio vai funcionar, porque foi feito para funcionar. Milhões de pessoas funcionam. Aqui comigo vai ter que funcionar também. É questão de tempo e paciência, né? Mas eu vou achar esse driver dessa danadinha aqui para Linux. Tem que fazer na mão, né? Era para ser automático, porque é USB, não é verdade? Mas vamos ver o que eu consigo. Se não conseguir o microfone embutido da USB, eu vou ligar no microfone lá mesmo da placa-mãe, né? Que ali é tranquilo, que funciona, né? Certo? Pessoal, por hoje é só. Vocês estão dispensados. Se não tiver dúvida, tá todo mundo dispensado mesmo. Se quiser falar com o professor, eu fico aqui para conversar com vocês, tá? Boa noite, Leandro. Boa noite, Matheus, Domênico, Jéssica, Priscila. Olavo, boa noite. João Carlos, boa noite, amigo. Vinícius, Fernando. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.